Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, certo? Bom, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre calor e dilatação dos corpos, certo? Então, pega teu lápis do caderno e vamos começar a aula. Bom, gente, antes de começarmos propriamente o conteúdo, eu quero esclarecer alguns pontos conceituais sobre o que é dilatação e depois o que é calor. De início, o que é dilatação? Esse é um significado do dicionário, certo? Então, é um aumento de extensões, proporções, alargamento, ampliação ou volume. E aí, mais na frente, vocês vão ver que existe dilatação de tudo aquilo que existe na natureza, certo? Mas o próximo tópico. O que é calor? É a transferência de energia térmica, que é essa energia que está totalmente relacionada com a temperatura, que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Bom, diante da dilatação térmica, os corpos sólidos, os corpos líquidos e os gasosos presentes na natureza, diante de aquecimento ou também de resfriamento, podem se dilatar ou se contrair. Então, vocês podem me perguntar em relação a isso, como é que ocorre essa dilatação térmica e que pode acontecer tanto em corpos sólidos, líquidos e gasosos? Bom, a dilatação ou a contração, certo? Térmica, ocorre em virtude do aumento ou diminuição da temperatura. Mas o que é temperatura? Certo? É o grau de agitação das moléculas. Observando essa imagem, se as moléculas estão juntinhas, a gente pode observar o processo de contração, ok? Então, por exemplo, quando um corpo ele tende a perder calor ou ele está perdendo calor, certo? O que acontece? As moléculas elas estão perdendo calor, então elas começam a se movimentar devagar e elas começam a se agrupar, ok? E com isso, ao invés de dilatar, ela se contrai. No caso contrário, que é a dilatação térmica, as moléculas estão bastante distantes. A gente pode observar muito bem quando a água está no estado gasoso, que as moléculas estão bastante separadas. Mas como é que ocorre a dilatação térmica? Um corpo, ele recebe calor e dessa forma também recebe energia térmica, que é uma energia que está voltada para ir para a temperatura, certo? Para esse grau de agitação dessas suas moléculas. Então ele recebe calor, esse corpo começa a agitar suas moléculas, certo? Mesmo de forma separada. E a partir de então, esse corpo ele se dilata, ele cresce, ele se expande. Existem três tipos de dilatação térmica: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Vamos ver cada um separadamente, ok? O primeiro tipo de dilatação térmica é o linear e ocorre quando o corpo ou um corpo sofre expansão em uma dimensão apenas. Como assim? No comprimento. Podemos ver isso em casos de metais aquecidos. Os metais, quando eles são aquecidos, eles conseguem esticar muito facilmente, eles conseguem crescer muito facilmente. Então, observem o vídeo. O segundo tipo de dilatação térmica é o superficial e ocorre quando um corpo sofre expansão em duas dimensões, nesse caso, na área daquele objeto, certo? E isso ocorre muito facilmente quando a gente observa numa chapa, até mesmo aquele tipo de chapa que assa hambúrguer. Então, toda a superfície presente que compõe a chapa, ele aquece e dilata. Então, observem um vídeo. A dilatação volumétrica
é o terceiro tipo de dilatação e ocorre quando um corpo sofre expansão em três dimensões. Nesse caso, no volume, certo? E podemos observar isso a partir de quando a nossa mãe, nossa avó ou nossa avó vai fazer um café e chega um tempo que o café ele cresce bastante e chega a esborrar daquela panela, certo? E a gente consegue observar um tipo de dilatação líquida, ok? 13, 14, olha lá, o seu PV. Aí nós vamos agora desligar. Desligamos, ok? Bom, dando continuidade, existe um tipo de coeficiente de dilatação. Bom, e o que é esse coeficiente? É uma constante de proporcionalidade que determina o comportamento de um material quando ele sofre variações de temperatura, ok? E quanto maior for o coeficiente de dilatação linear de um material, maior será a sua sensibilidade às variações de temperatura. Para finalizar nossa aula, vamos falar sobre dilatação dos gases. Eu dei exemplo sobre dilatação dos sólidos, que é no caso do vídeo do metal, dilatação dos líquidos, que é no vídeo do café, certo? E agora a dilatação dos gases, que basicamente o gás é um fluido que apresenta grande distanciamento entre os átomos que o formam. E as moléculas de um gás apresentam um movimento contínuo e desordenado, que leva o gás a se expandir e ocupar todo o espaço que é oferecido. E aí observamos muito bem isso quando se enche o balão, certo? O balão preste a flutuar. A gente observa muito bem essa dilatação dos gases.